Hoje nós temos um tema muito especial para ser trazido a nós, que é família, um projeto divino. Ninguém melhor para trazer esse tema a nós do que o nosso pastor, Hermes Machado, que além de ser o nosso pastor, ele também é o departamental de famílias da associação. Então vamos ouvi-lo com atenção e meditar no que o Espírito Santo traz para nós nesta noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Deus para esse culto especial, quando vamos falar sobre família. Também fiquei feliz com a homenagem aqui prestada ao pastor José Luiz. Isso é fruto de um trabalho familiar, é o resultado de uma educação, de uma estrutura familiar, né? Ficamos felizes com isso. Deus seja louvado pela vida do pastor e a sua família. Amém? O texto de Marcos diz assim. Antes eu gostaria de dizer que o lema Família é um projeto divino é do Departamento de Família da União Norte, que tem a sua direção com o pastor Carlos Linares, e cada mês as igrejas vão receber um assunto para estudarmos juntos. Nesse mês de abril veio esse lema para a gente desenvolver aqui: família é um projeto de Deus. Em Marcos 10 encontramos o texto: o homem deixa o seu pai e a sua mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, disse Jesus, o que Deus ajuntou, me ajudem, não separe o homem. Eu me lembro, eu era criança, quando meu pai em casa falava sobre o assunto de divórcio. Não era permitido no passado um casal ir ao cartório e falar: nós queremos nos separar. Não existia essa possibilidade legal. E Deus assim determinou: o homem não separe aquilo que Deus juntou. A família é um projeto o quê? Divino. Eu já aconselhei casais com essa ideia. Se foi Deus que inventou, se foi Ele que planejou, então tem que dar certo. Tem tudo para dar certo. Porque Deus não faz projetos falidos. Deus não faz um plano e depois, errei aqui, me equivoquei. Não vai dar certo o nosso projeto. Foi Deus quem inventou a ideia. Embora desafiadora, por mais desafiadora que seja, as diferenças físicas, emocionais, estruturais de um homem e de uma mulher, Deus falou: eles vão se unir e vão se tornar uma só carne. E Paulo disse que isso é misterioso, mas é assim. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição teve como seu originador o Criador do universo. Hebreus 13:4, venerado seja o matrimônio. Foi esta uma das primeiras dádivas que Deus deu ao homem. E essa é uma das duas instituições que depois da queda, Adão trouxe para fora do Éden: o casamento. Aquele que deu Eva a Adão por companheira, operou também o seu primeiro milagre numa festa de casamento de João 2. Assim Jesus sancionou o casamento, reconhecendo-o como uma instituição que ele mesmo havia instituído, estabelecido lá no Éden. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também um símbolo da união entre ele e a igreja. Ele próprio é o esposo e a igreja a esposa. Então Jesus aprovou tanto, sancionou tanto o casamento, que ele tomou esse símbolo do casal para representar o que ele é com relação à igreja. Ele é o esposo e a igreja é a esposa. De tão elevado, nobre, sublime que é a família aos olhos de Deus. Importante, irmãos, nós entendermos que a família é a base da sociedade. A sociedade não é melhor do que as famílias são. E o que a sociedade é um reflexo
do que está acontecendo lá nas quatro paredes. E quando nós vemos a situação do mundo, da sociedade, nós lamentamos que as famílias não são mais estruturadas como eram, para produzir homens e mulheres que sejam úteis para a sociedade. A fábrica de gente boa é dentro de casa, na família. E quando alguma coisa está errada nessa maquinaria da família, nesse organismo, então as pessoas saem com defeito para a sociedade. Egoístas, orgulhosas. Eu me lembro de uma moça que cometeu um grande crime de repercussão nacional na mídia, e a psicóloga falou: essa moça nunca ouviu um não dos pais. Quando ela ouviu pela primeira vez, ela não aceitou. Olha só. Até hoje tem pais e avós que não dizem não aos seus filhos ou netos. Não sabem dizer não. Ellen White chama isso de amor mal aplicado. Pensa que amar é dizer sim para tudo. Então, nós precisamos aprender a educar filhos. Ninguém nasce sabendo. Eu quero aproveitar que aqui tem alguns jovens solteiros, casais novos, e você que está nos assistindo pela internet. Por isso que a igreja elaborou um curso para noivos, para as pessoas saberem o que é o casamento antes de entrar lá. Fazer treinamento, saber o que é. O que é que leva um casamento, uma família a ser derrotada? O que é que traz êxito num relacionamento familiar? Não é? A sociedade compõe-se de família, e é o que afastam os chefes de família. Assim como do coração procedem as saídas da vida, o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar, a família. Todo grande homem e grande mulher que você já ouviu falar, teve um lar, uma educação como base daquilo que ele ou ela se tornou. Não foi à toa, não foi em vão. Grandes astros, estrelas do mundo, na ciência, em várias áreas do saber, tiveram a sua base, a sua estrutura numa mãe que orava e que disciplinava, que ensinava, que educava, numa família bem estruturada, né? O segundo parágrafo eu leio: a elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância, em seus hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será a influência na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes, sem apetite e paixão, assim será a influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, hoje, os hábitos que formam, os princípios que adotam, são uma indicação da espécie de sociedade que teremos no futuro. Hoje nós estamos escolhendo a sociedade que foi plantada nas famílias anteriores, e hoje nós estamos formando dentro da nossa casa os filhos que farão a sociedade do amanhã. E quando a gente pensa nisso, a gente fica triste, porque aí a gente pergunta: que tipo de gente vamos ter na sociedade futura? Por isso, nós devemos, cada um de nós, estar sob a direção de Deus para a formação da família, não é? As famílias, irmãos, estão sob o ataque, estão alvos de Satanás. Eu trouxe aqui, eu acho que 3 notícias novas aí da internet, dos meios de comunicação. O número de divórcios no Brasil, algo que eu comentei agora há pouco, que não existia, inexistente. Em 5 anos, cresceu 75%. As famílias formadas por pai, mãe e filhos já não são a maioria no país. Esse modelo bíblico de família composto por pai, mãe e filhos já está ficando coisa do passado. E aqui, irmãos, na igreja, no ambiente da igreja, nós precisamos exaltar o modelo de família bíblico. Nós não estamos aqui como igreja para fazer do jeito do mundo. Não estamos aqui para concordar como é que o mundo faz família. Pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar como Deus quer que seja a nossa família. E nós precisamos falar disso.
falar sobre isso e contrariar a onda do mundo. Olha só, nos últimos 10 anos os casamentos homoafetivos aumentaram em 138% no Brasil. Essa é a nossa lamentável e triste realidade das famílias brasileiras. Então, no conceito do mundo pós-moderno, de uma sociedade sem Deus, a família é formada do jeito que você quiser. 3, 4, 5 parceiros, como se combinarem. Horrores, irmãos, estão sendo cometidos na nossa sociedade. Sodomismo, costumes que já foram praticados por sociedades que Deus extinguiu do planeta. Porque Deus odeia o pecado e Deus odeia o divórcio. Algumas vezes, Deus já manifestou o seu poder para acabar com a raça desse tipo de pessoas, que querem legalizar aquilo que Deus proibiu, que Deus detesta e que Deus proíbe na sua palavra. Será que não vai acontecer de novo com o nosso mundo, com a nossa sociedade? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, que o mundo está sendo reservado para o fogo. Quando ele comenta o que aconteceu no tempo do dilúvio, que as pessoas foram destruídas pela água. O mundo que agora está, essa sociedade sem Deus, está sendo reservada para o fogo. E se nós que temos a Bíblia na nossa mão, não levantarmos essa bandeira da família bem alto, nós seremos engolidos pela sociedade. Que força nós vamos ter? Esses casamentos homoafetivos têm sido divulgados na mídia com orgulho. Esses pecados têm sido publicados nas redes sociais. E nós vamos ficar calados? Ou vamos dar o nosso like lá, joinha? Ai, que linda que você ficou. Ah, que família linda. É isso que vamos fazer? Nas redes sociais temos que ter cuidado até com o que a gente curte, né? Compartilhar muito mais. Esta é a nossa realidade. Era o esforço calculado de Satanás perverter o casamento, a fim de enfraquecer as obrigações da família e diminuir a santidade dessa instituição. Pois de nenhuma outra maneira poderia ele, com maior certeza, desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. É propósito de Satanás perverter, enfraquecer e diminuir a família, porque é a maneira mais fácil que o diabo encontrou para arrancar de nós a imagem de Deus, porque no modelo divino tem pai e mãe, tem filhos. Se os demônios se houvessem dispostos a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que quer que seja venerável, belo, perdurável na vida doméstica, e de obter ao mesmo tempo certeza de que o mal, que era o seu objetivo criar, se perpetuaria de uma geração a outra, não poderiam os demônios ter inventado o plano mais eficiente do que degradar o casamento. Sempre o diabo trabalhou assim, contrário a Deus. Se Deus disser que é azul, ele vai dizer que é outra cor. Desde o Éden foi assim. Deus disse não coma, ele disse coma. Não coma que você vai morrer. Não morrerás. E agora nós estamos tratando de um modelo que Deus estabeleceu para perpetuar as sociedades, as culturas, que é a família. E a família, irmãos, está sendo atacada. Não só o nome família, mas a nossa família está sendo atacada. Quando viemos para a igreja, quando aceitamos a Jesus, não estamos livres. Muito pelo contrário, vamos nos tornar o alvo dos ataques de Satanás. Porque o diabo sabe que aqui nós aprendemos como formar uma família do jeito de Deus. Então não é novidade se você está sendo atacado na sua família. Se a sua família está sendo alvo dos ataques de Satanás, é porque você está no modelo certo, no modelo correto. Por isso devemos lutar, irmãos, para salvar a nossa família. A família é um projeto divino, porque a família supre as necessidades sociais e sentimentais do ser humano.
Deus lá na criação, você já leu isso várias vezes, cada coisa que criava dizia que estava bom. E a primeira coisa que Deus disse, não está bom, é que o homem estivesse só. Tem casal que não aprendeu isso até hoje. O mundo já vai acabar e o casal não aprendeu. Ficam muito sós, viajam sós, passeiam sós, se divertem sós. Deus sabe o que está fazendo. Por que será? Está escrito que Eva estava sem a presença de Adão. Com Adão do lado, ela teria sido protegida. Amor, Deus nos advertiu. Porque em Eclesiastes diz que o cordão de 2 dobras é mais difícil. Não é bom estar só. Os dois pensam melhores, fazem planos melhores, se defendem melhores, se unem para se defender, para guerrear contra as coisas que vêm destruir o casamento. O casamento, a família multiplica e perpetua a raça humana. Esse é o modo, o modelo que Deus deixou para que as pessoas se multipliquem. Protege a pureza moral. Intimidade dentro do casamento, Deus estabeleceu assim, para manter a moralidade no mundo, na sociedade, para estabelecer regras, parâmetros, limites. Deus estabeleceu o casamento vitalício, não tem fim, só a morte separa. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, um homem para uma mulher para um homem. Será que Deus não sabia? Eu encontro com homens que não têm assim, bom, talvez até tenha conhecimento, mas não tenha vivência com a palavra de Deus, que tem um pensamento mundano, que me fala, irmão, eu não fico com uma só mulher. O homem não pode ficar com uma só mulher. Isso já é um conceito, irmãos. Já é um conhecimento popular espalhado. Já se crê assim, já é uma crença. E eu tenho ouvido e visto experiências de homens que foram grandes garanhões. E quando chega no casamento, no modelo de Deus, ele não sabe fazer uma mulher feliz, uma só. O grande desafio do marido não é possuir várias mulheres, é fazer uma feliz, umazinha só. Esse é o desafio. Na Bíblia, Paulo diz que o marido deve amar a igreja como Jesus, amar a esposa como Jesus amou a igreja. Olha que desafio. Toda vez que eu leio esse texto, eu me estremeço e peço a Deus que me dê amor por minha esposa desse tamanho. Amar é fácil, amar como Jesus amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Alguém tem que morrer. Eu morro no lugar da minha esposa. Alguém tem a preferência, o primeiro lugar, a honra. Deixa a minha esposa. Cedo a ela o lugar, primeiro lugar. É esse tipo de amor. E eu desafio os homens que estão aqui nessa noite, solteiros ou casados, e você que está acompanhando pela internet, a fazer uma mulher feliz. Porque esse desafio é de Deus. E você vai se ocupar a vida inteira nisso, nesse propósito, nesse projeto. E você vai ver que esse é o pensamento de Deus. O casamento, a família, aprofunda a compreensão do amor de Deus. Está escrito que Enoque só entendeu melhor o amor de Deus quando o que aconteceu? Quem lembra? Quando ele teve o primeiro filho. É assim que Deus me ama? Enoque pensou, Deus me ama desse jeito como eu amo esse menino? Vai mexer lá com o filho do Luzenildo lá, vai falar que ele é feio. A fera que ele vira. E é assim Deus conosco, só que o nosso amor é imperfeito, defeituoso, né? Mas Deus nos ama com perfeição. Aí Enoque entendeu, agora eu entendo mais profundamente como é que é o amor de Deus por mim. É desse jeito, como eu amo meu filho? É muito profundo, é muito extenso, é muito grande o amor de Deus. É assim que Deus me protege, é assim que Deus cuida de mim, me ensina a andar, me ensina a falar, me guarda, me guia, quer o meu bem, passa fome para me dar comida, passa frio para me dar roupa. É assim que Deus me ama? E Enoque
Fala, eu quero andar com esse Deus, porque Ele me ama muito. Se o meu amor por meu filho é o modelo, é uma sombra, então o amor de Deus realmente é muito grande. Quais são os ideais divinos para a família? Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos na relação do casamento, o casamento é uma bênção. Muitas pessoas me dizem, pastor, o meu casamento não está sendo uma bênção. Eu só tenho uma resposta. Já dei essa resposta 1000 vezes. E vou continuar dando. João capítulo 2. Seu casamento não é uma bênção, eu só tenho uma receita, que não é minha, é bíblica. João capítulo 2. Tem 2 segredos em João 2, que se você aplicar na sua família, no seu casamento. Agora, conselho bíblico é igual receita de médico. Só funciona se você usar. Não adianta ficar sabendo. Lá tem 2 conselhos. Primeiro conselho, convide Jesus para o seu casamento. Lá em João 2, diz que quando aquele casal foi fazer aquela lista de convidados, não tem? Lista de convidados. Ah, lembrei. Maria e Jesus. Põe o nome deles aí. Eles vão ser convidados do nosso casamento. Eram até parentes. Segredo número 1 para o casamento ser uma bênção. Convidar Jesus. Segredo número 2. Foi a Maria que disse. Eu não sei o que vai acontecer, mas façam tudo o que ele disser. Não adianta você convidar Jesus para a sua casa e não querer obedecer às ordens dele. Se Jesus estivesse lá e o conselho dado por Maria não tivesse sido seguido, nada feito. Convidar Jesus e depois que ele estiver no casamento, fazer tudo o que ele disser. Imagine que aqueles servos daquele casamento, daquela festa dissessem, que loucura, ele está mandando encher as talhas de água. Nós estamos precisando de vinho, não é de água não. Eu não vou fazer serviço à toa não, em vão. Trabalhar em vão, eu não vou fazer isso não, isso é loucura. Eles obedeceram. Talvez você que está me assistindo nessa noite, me ouvindo aqui presencialmente no templo, talvez Jesus está dando ordem no seu casamento para você encher as talhas de água, mas você não está fazendo. Então Jesus vai ficar lá no canto da sua casa, de braços cruzados, sem poder fazer o milagre que você espera na sua família. Se Jesus estiver no seu lar, no nosso lar, se nós fizermos tudo que Jesus disser, Ele pode transformar a água do nosso casamento, a água dos nossos relacionamentos, no melhor dos vinhos. Amém, irmãos? Será que não é isso que nós estamos precisando? Será que isso não resolveria os problemas da nossa família? Transformar a água em vinho? Transformar um marido rude, grosseiro, machista, num marido leal, cortês? Transformar uma velha mulher, grosseira e ignorante, numa mulher fina que edifica a sua casa? Essa transformação só Jesus pode fazer. O marido não pode mudar a mulher não pode mudar o marido. Às vezes, quando estão namorando, o casal pensa, é assim, mas quando estiver no casamento eu mudo ele. Deixa comigo, eu mudo. Muda. Não entre num casamento quando no namoro você percebeu diferenças que você não vai suportar na relação. Termine o namoro. Se no namoro, quando tudo é flores, você não vai suportar esse problema, essa diferença, essa dificuldade, não entre. Não se iluda com a ideia de mudar ninguém. Esse é um trabalho do Espírito Santo, se a pessoa permitir. Não é essa a nossa missão, mudar as pessoas. O namoro funciona para nós conhecermos as características, as qualidades, os defeitos, a personalidade, o temperamento e calcular. Dá para mim, dá para suportar, eu também tenho os meus, eu relevo, ela releva, ele releva. Vamos lutar juntos, vamos vencer juntos. Mas se houver uma grande diferença, acenda o sinal amarelo e não entre. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem
Todo mundo gosta de ver uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso vai recomendar a verdade como nenhuma outra coisa pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. A gente convive com crentes na igreja, irmãos nossos, que talvez não sabem desenvolver um sermão aqui do púlpito. Talvez não sabe dirigir uma programação, talvez não tenha dom, habilidade para fazer um trabalho. Mas você olha para a família assim, ó. Você sabe qual é o dom da pessoa: ordenar bem a casa. Você não precisa brilhar na igreja, brilhar na sociedade. Se você brilhar na sua casa, ó, o mundo vai saber. E a igreja toda sabe, ali é uma família bem ordenada. Ali é uma família bem disciplinada. Esse casal ali, ó, eles se amam. Só sentam juntinho na igreja. Os filhos são submissos. Perceba como os filhos são submissos a esses pais. E uma vez, foi aqui em Manaus, a gente estava passeando num parque, não me lembro mais o nome do parque. E os meninos eram pequenos, o Henry Axe era pequenininho, e tinha outras crianças da igreja pequenininha. Aí uma das crianças, dos irmãos, começou a correr assim, sumiu no mundo. E o pai gritava, quanto mais a veia subia, mais a menininha. As crianças começaram a correr juntas, e a gente chamou os nossos meninos pelo nome, e eles voltaram na hora. E o pai ficou gritando lá, berrando. E a criança, nem aí. Ele me perguntou, o pai, irmão, por que você chamou os meninos e eles vieram? E por que eu chamo e eles não vêm? Ah, irmão, esse processo começa no ventre. Não adianta você gritar para um menino de 8 anos pela primeira vez, dando uma ordem para ele. Se ele aprendeu a obedecer desde o colo, obedecer para ele é natural, ele já conhece, sabe o que é obedecer. E sabe também o que acontece se não obedecer. Os psicólogos, com todo o meu respeito aos profissionais de saúde, da educação, muitos deles têm ido, inclusive da nossa igreja, têm ido contra a Bíblia com relação ao uso da vara. A disciplina e a vara é uma recomendação bíblica. O pai ou a mãe que quiser criar filho no mundo desse, sem disciplinar, está fazendo aquilo que Deus não ordenou. Porque a disciplina é uma ferramenta de Deus. Deus nos trata assim, e Ele quer que eduquemos filhos com disciplina. Porque as crianças desafiam a gente. Elas experimentam. Se ela vencer a primeira, pronto. Isso, na primeira vez que a tua criança te desafiar, você dá um chá de vara nele, na dose certa, no lugar certo, na medida certa, que até isso Deus deixou uma parte fofa atrás assim, que dói sem machucar, não é? A criança volta para a linha, volta para o lugar e entende, irmãos. Entende. São as ferramentas que Deus deixou. Quero terminar, irmãos, apresentando para os irmãos um herói que salvou sua família. Quem foi? Olha, a missão que Deus deu para Noé foi salvar o mundo. E ele fracassou, porque as pessoas simplesmente escolheram não aceitar. Mas a Bíblia diz que Noé foi um herói porque ele construiu uma arca para salvar a sua. Se você não conseguir salvar o mundo, salve a sua família, já está bom demais. Se você é pregador e não consegue convencer as pessoas das verdades que você crê, entra na arca com a tua família. Porque se cada um de nós que aqui estão acompanhando na internet, entrar na arca com a nossa família, vamos estar todos na arca. Agora, se nós levarmos para o céu um monte de gente da nossa rua, da nossa empresa, do nosso trabalho, e faltar a nossa família, vai ser muito triste. O lugar mais difícil de ser crente não é aqui no púlpito, é lá em casa. Lá nós não temos máscaras. Os membros da nossa família sabem quem nós somos. Lá nós não escolhemos palavras para falar. Lá nós somos quem somos. Se você exerce influência sobre a tua família, então essa influência tem um poder muito grande, porque a tua família conhece os teus defeitos. E mesmo assim, a despeito dos teus defeitos,
a tua influência é benéfica para levar essas pessoas aos pés de Jesus. Eu quero terminar com o Salmo da família. Bem-aventurado o homem, aquele que teme ao Senhor. A salvação da família não começa na criança caçula e nem na mulher da casa. É no marido. Você que é o sacerdote da família. Na ausência do marido, por alguma razão, a mulher assume esse posto. Mas primeiro o marido é responsável pela salvação da casa. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai comer dos trabalhos das suas mãos, será feliz e tudo irá bem. Ele vai ter uma mulher feliz ao seu lado, que é como uma videira frutífera. Nos tempos do Velho Testamento, quanto mais filho a mulher tinha, mais a casa era abençoada. É sinônimo de bênção e prosperidade. Os tempos mudaram, mas a bênção do Senhor continua sobre uma mulher sábia que edifica a sua casa, que sabe ser esposa e sabe ser mãe. E os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos. Quantos avós temos aqui? Olha essa promessa se cumprindo, né? Os avós, a irmã Rosa, o irmão Manel. Você em casa é avô já? É avó? Quem mais avó? Irmão Zé Luiz, a irmã é avó? Parabéns. Quem mais? A avó também? Olha, essa promessa está se cumprindo com os avós. O privilégio de você ver os filhos dos teus filhos. É uma bênção pronunciada sobre uma família bem ordenada. Você vê os filhos sobre os seus filhos. E paz sobre Israel. Israel é a casa de Deus, Israel é a igreja. Israel é o lugar onde se reúne várias dessas famílias felizes. E o resultado é visto aqui no templo, na adoração. Os núcleos das famílias felizes, bem ordenadas, se juntam para exaltar o nome do Senhor. Isso para esperar Jesus. E Deus tem um outro plano para a família. Eu quero terminar com esse pensamento. Quando Jesus voltar, está escrito que as famílias, pais, avós, filhos, sobrinhos, genros, noras, vão se reunir, vão olhar para o céu, vão levantar as mãos para o céu e dizer: eis-me aqui, Senhor. O sacerdote da casa vai dizer: olha, eu estou aqui, Senhor. E eu estou aqui com os filhos, com a família que tu me destes. Quantos de nós desejamos convidar Jesus para transformar a nossa casa, o nosso lar, numa família feliz? Amém. Que o Senhor nos abençoe para isso. Vamos orar pelas famílias.